Hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui no Conexões Ribeirão o nosso amigo de longa data, Galeno Amorim, né? Ele que já foi diretor da sucursal do Estado de São Paulo, já esteve aqui em Ribeirão Preto na Secretaria Municipal da Cultura, mais recentemente foi presidente da Biblioteca Nacional, né? Então, Galeno, é um prazer estar recebendo você aqui, né? Uma grande alegria você estar participando de um dos primeiros programas do Conexões Ribeirão, né? Muito boa noite. Opa, boa noite, é um grande prazer estar aqui com você, Lages. Isso. Galeno, como não poderia deixar de ser, né? Conversar com você é conversar sobre livro, literatura, leitura, políticas públicas relacionadas a essas temáticas, né? Você que já se transformou em um verdadeiro militante dessa causa, né? E um militante nacional, né? Você já é uma referência nacional quando se debruça sobre essa discussão, né? Então nós vamos começar exatamente focalizando aí os últimos momentos, os últimos tempos dessa questão aí das políticas públicas nacionais, do livro, leitura, literatura, etc., né? A gente fala muito em crise, né? Estamos em crise econômica, crise política, crise disso, crise daquilo, enfim. Todo esse momento de crise que nós estamos vivenciando nos últimos anos, isso de alguma forma afetou, tem afetado as políticas nacionais do livro e da leitura, que aliás você contribuiu muito, né? E como contribuiu para poder aí alinhavá-las, montá-las e colocá-las em prática aí alguns anos atrás? Lages, durante as primeiras décadas, a gente não acabou a segunda ainda do novo século, do novo milênio, mas houve um avanço extraordinário. Desde a virada do ano 2000, isso consolidou, isso cresceu, aquilo que não existia enquanto política pública passou a existir. Quando eu deixei a Secretaria de Cultura em Ribeirão e fui para o Ministério, na época, trabalhar com o ministro Gilberto Gil, eu me lembro que eu cheguei lá e fiquei com um complexo de Harry Potter. Me colocaram debaixo de uma escadinha, como na história do Harry Potter, mais ou menos a mesma coisa, e o orçamento que eu tinha para fazer políticas para o Brasil inteiro era menor do que eu tinha aqui em Ribeirão Preto para atuar como secretário. Para você ter uma ideia de quanto esse tema era relegado não a um segundo plano, a um último plano, né? E aos poucos foi construído paulatinamente um conjunto de políticas nacionais apontando diretrizes até o ano de 2022, quando o Brasil completa os 200 anos de independência de Portugal. Isso foi num crescente. Foi estruturado linhas, diretrizes e conjunto de ações. Lá no ano 2006, por aí, ele virou um plano, né, que eu coordenei depois de falar com 30 mil pessoas no país inteiro. Agora, o que houve? Depois de um momento de muito crescimento, em linha reta e sempre para cima, houve um refluxo. Isso já aconteceu de alguma maneira um pouco tempo antes da virada de governo, quando a ministra Marta Suplicy foi ministra da Cultura, já houve um refluxo em algumas políticas, né? Talvez ela estivesse já apontando o que ela ia fazer no futuro. E isso se consolidou com esse golpe parlamentar, judiciário, midiático que aconteceu no Brasil. Isso se consolidou. Como que ocorre com as políticas públicas? E você sabe muito bem. Tira verba, tira gente para administrar, tira orçamento e fala, olha, agora é todo seu. Sem verba não se faz nada, né? Não tem política pública sem financiamento, sem fomento, né? Não tem, né? Precisa da verba e do verbo, gente para conduzir o processo. Então você tira os dois, né? O Ministério da Cultura como um todo teve um esvaziamento, né? Começou com uma tentativa já de extinguir o Ministério, só não aconteceu. É bom lembrar sobre isso, hein? Claro. Logo no início do governo aí do Temer. Isso. E depois vários ministros, né? No dia que este programa for ao ar, talvez a gente esteja já no 5º ministro da Cultura, num período aí de um ano e pouquinho. O que mostra bem como é que está relegado ao último plano o Ministério da Cultura como um todo, né? Sim, é só você perguntar qual o nome do ministro atual e do ministro anterior, para as pessoas que atuam na cultura. Isso reproduz, claro, na área do livro da leitura. Era uma diretoria, caminhava para ser
um órgão no governo federal de primeira grandeza e ele imediatamente já foi rebaixado para uma posição anterior. Galeno, agora trazendo essa mesma discussão para o nível local, né? Todo esse refluxo das políticas do livro e da leitura no país repercutem nos municípios, repercutem nas cidades, né? Onde as pessoas vivem, moram, trabalham, né? Em Ribeirão Preto especificamente, você que tem também uma trajetória, tem uma inserção muito grande aqui na cidade, já foi secretário da Cultura aqui em Ribeirão Preto, esse refluxo dessas políticas de nível nacional aqui na cidade, é possível perceber isso claramente? Ou Ribeirão Preto tem algumas nuances, tem algumas razões mais específicas para a gente compreender também o grande retrocesso que houve nessas políticas aqui nos últimos tempos e especialmente com a nova administração aí da cidade? Olha, é imediato. O que acontece no campo federal acontece no campo local. E é preciso fazer uma distinção. O que mais se diz por toda parte não tem dinheiro, mas não é exatamente assim. Quando não tem dinheiro, sempre há dinheiro. Na área pública é assim, em todo lugar é assim. Então, usa-se sempre como desculpa o fato de não ter dinheiro. Olha, está quebrado, a administração anterior foi lastimosa, sempre esse discurso está presente. Isso é uma coisa, tem a sua verdade em torno disso, mas é também uma verdade trancada a 7 chaves, que é o seguinte: isso não é importante para uma visão de política neoliberal que olha a política cultural, na verdade, como muito mais um balcão de eventos, fazer um barulhinho aqui, fazer um barulhinho ali, do que ter um entendimento mais amplo do que é a cultura e o seu papel na sociedade. Essa visão de identidade cultural, de pertencimento, de expressão das suas tradições e tal. Não existe esse olhar, então não existe um reconhecimento da sua importância que se traduz em orçamento. Então, se há um tipo de política vigente hoje no país e é o mesmo que existe localmente, não só em Ribeirão como em outros lugares, isso se reproduz da mesma maneira. E, de uma certa forma, também acontece o federal não passa recurso. Vamos traduzir para as pessoas que estão assistindo entender melhor. Tem Pontos de Cultura, que foi um programa criado na época do Gilberto Gil e no governo Lula. Passava recurso para o Estado, passava recurso para o município e tinha o reconhecimento e o financiamento das atividades na forma de pontos de cultura em Ribeirão. Essa política deixa de existir nacionalmente, não vem recurso para a cidade já não faz a sua parte, então isso se reproduz no dia a dia dos fazedores de arte, dos fazedores de cultura da cidade. E ainda há uma coisa muito perversa, muito cruel, né, Lages? Que é o fato de as pessoas terem um entendimento de programas de governo e nunca de política de Estado. Então, cria-se alguma coisa com a visão de seu papel do Estado. O que é uma política de Estado? O INSS é uma política de Estado. Ninguém fecha um posto de saúde quando muda governo, né? O Correio, tem várias políticas de Estado. E a política de governo, o programa é aquela que é para acontecer durante um período. Quando há uma sucessão, as pessoas passam a se arvoram, né? E se veem no direito de acabar com o anterior fez. Então isso aconteceu tanto no campo federal quanto no local. Temos bons exemplos ou maus exemplos. E eu gostaria até de lembrar um desses exemplos, né? Você, quando esteve na Secretaria da Cultura, você deixou uma marca muito bem registrada, que foram mais de 80 bibliotecas espalhadas pela cidade, né? Sempre a gente ouvia falar que Ribeirão Preto não tinha biblioteca pública, né? E como você está mesmo justificando, você não tinha, né, até essa época, uma política pública específica para o livro, para a leitura, para a literatura, etc. Né? E de repente você inovou, né? Naquela época, foi na década de 2001, 2001, né? 2001, início do século, né? Você criou essas várias bibliotecas que acabaram, né,
sendo desativadas e hoje eu não sei se tem alguma que restou, que sobreviveu, né? Como é que foi esse refluxo dessa política tão inovadora que você criou e que nós não temos mais, Galeno? Na verdade, essa política que acabou me levando para o campo federal. Muitas pessoas vieram a Ribeirão conhecer. Na época havia até uma fábrica de bibliotecas, né? Você sabe que a biblioteca passou a ser um dos pontos mais reivindicados no orçamento participativo. As pessoas pediam segurança, saúde e uma biblioteca. Então, pode falar. Só que isso teve um refluxo. Isso de repente parou. As bibliotecas foram aos poucos desativada, e a forma ela é sempre perversa, ela não é admitida de uma maneira muito clara. É assim, eu tiro o funcionário da biblioteca da manhã, tiro o funcionário da tarde, deixo de repassar o recurso para se fazer oficina, exposição, uma atividade de promoção da leitura, e a coisa simplesmente para, né? Aos poucos a coisa fica trancada, as pessoas não vão mais, e a biblioteca fecha. Hoje, a grande maioria foi desativada. Uma boa parte nas escolas manteve-se de um jeito ou de outro, não com o mesmo dinamismo que tinha, mas o fato é que Ribeirão, em pouco mais de 1 ano, 2 anos, aumentou o índice de leitura, que era 2 livros lidos por habitante ano, para em torno de 6. Muito bem, Galeno. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo após o intervalo, para continuar com essa conversa muito boa, né, sobre um assunto que você entende muito, você é um expert, livro, leitura, políticas públicas relacionadas a essa questão. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Muito bem, retomando aqui a nossa entrevista no Conexões Ribeirão com Galeno Amorim, né, sobre um tema muito interessante que interessa a toda a sociedade, particularmente o pessoal que lida mais diretamente com os movimentos culturais, movimentos ligados aí ao livro, leitura, literatura, etc. Galeno, é o seguinte, falamos muito no primeiro bloco das perspectivas ruins dos últimos tempos aí, né, em relação a toda a cultura, particularmente ao livro, à leitura. Você vê alguma perspectiva, você tem no horizonte, né, alguma luz no fundo do túnel para a gente sair dessa situação? Quer dizer, existe na sua análise, né, política, vamos dizer assim, alguma possibilidade de retomarmos, né, essa trajetória que foi esquecida aí nos últimos tempos? Bom, em primeiro lugar, tenho que dizer que eu sou um otimista de plantão, não exatamente uma poliana, mas eu sou uma figura movida à esperança e à fé. Eu acredito muito nisso. O que está acontecendo hoje, não só em Ribeirão, no Brasil, como também no mundo, é um movimento pendular da história. Se você analisa a história ao longo do tempo, o pêndulo desse relógio às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda. E a gente está vendo nesse momento o movimento dele se ir para o lado direito. Mas ele volta, por quê? Essa visão mais conservadora, ela é muito opressiva, ela é muito excludente, e aí logo a sociedade percebe que não é o melhor movimento a se fazer. Então, é uma questão de tempo. Como nós estamos vivendo
numa época da história da humanidade de muito imediatismo, permitido hoje pelas mídias sociais, pela internet, quando tudo se sabe em fração de segundo, ele não leva mais 200 anos, sequer 30, 40 anos. É um movimento mais rápido, de repente 5, 6 anos, 10 anos, isso mudou completamente. Olhar para o momento político brasileiro de 10 meses atrás e o de hoje. É completamente diferente o cenário. E o cenário de 2018, por exemplo, é mais enigmático ainda. Mas como que isso acontece? Com relação às políticas públicas, não tem outra maneira, Lages, a não ser a sociedade abraçar essas políticas públicas. Eu vejo, e vou dar um exemplo muito concreto para quem mora em Ribeirão. Quando eu fui secretário, entre as coisas que eu criei, das políticas públicas de longo prazo, discussão, reformulação de conselho, centros culturais na periferia, mas tem duas que chamaram mais atenção e acabaram me levando para Brasília, para o Rio e para fora do Brasil, que é o movimento de se implantar uma política de bibliotecas na cidade, 80, e o outro, a Feira do Livro. Para um, foi criado uma fundação, dentro da área pública, o Instituto do Livro. Para outro, foi criado uma espécie de PPP, que foi a Fundação Feira do Livro, hoje Fundação do Livro e Leitura. Aquilo que foi abraçado pela cidade em Ribeirão continuou, que foi a Feira do Livro. A sociedade não abraçou, teve alguma dificuldade, não é culpa da sociedade, talvez dos gestores, no caso eu e os que vieram depois, de não mostrar a importância da leitura, né, que é muito mais do que entretenimento, é muito mais do que diversão, é muito mais do que a literatura, por mais importante que ela seja. Na verdade, é uma maneira de promover o indivíduo. Agora, a sociedade ainda não percebeu isso. Por não perceber, ela não abraça. Por não abraçar, mesmo que você tente construir na forma de política de Estado, isso se esvai, porque não é defendido pelas pessoas. Qual é a maneira, então, de dar o próximo passo? Bom, eu tenho visto nos últimos anos, no caso de Ribeirão, um movimento de cultura popular fora do eixo Centro 9 de Julho Fiuza, né, que é muito positivo. As pessoas empoderadas, a UGT, outros grupos no Centro Velho de Ribeirão, nos bairros, na periferia, o rap, o hip hop e tal, várias culturas que começam a se empoderar e começam a ocupar um espaço que não ocupavam antes. Se todos os setores fazem isso, é uma maneira de se organizar políticas públicas que não tenham retrocesso depois. Então eu sou otimista quanto a isso. Eu vejo que tem muitas pessoas com vontade de brigar, de lutar, de se organizar e principalmente entender o que é cultura, né? Numa cidade como Ribeirão, que sempre gostou de dizer que era a capital da cultura e tal, na verdade teve sempre uma prática elitista de fachada, mas sempre se confundiu política cultural com um balcão de pequenos negocinhos de eventos, né? E cada vez mais eu percebo que as pessoas descobrem que há uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Isso leva a construir uma nova situação. Exato. Galeno, a gente sabe também que você é um estudioso dessa questão do livro, da leitura, né? E tem se dedicado aí, né? Aliás, você tem dedicado a sua vida a essa questão, né? E sabemos que você ultimamente tem se debruçado aí em outras vertentes, outras perspectivas, né? A partir justamente do livro e da leitura, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Quais as suas últimas ocupações, as suas últimas, o seu foco último aí, né, nessa questão. Outro dia, numa conversa, você nos falou, né, da biblioterapia, né? Já pensou que interessante, né? Curar os males da alma e do espírito, né? Com os livros, com a leitura. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente e para quem está nos acompanhando. E com efeitos colaterais importantíssimos. Olha só, que é a pessoa, o paciente, ter vontade de ler mais livros, né? Isso é ótimo, hein, Galeno? Um efeito colateral maravilhoso. Mas eu vou te contar que mais de uns 30 anos atrás, talvez, eu não sabia, mas eu fiz biblioterapia. Aqui em Ribeirão tinha uma profissional
que era musicoterapeuta, então ela chamava essa terapia de musicoterapia. Mas eu fui lá tentando assistir, ouvir Vivaldi, que eu gosto muito, e alguns outros grandes compositores mundiais, e de repente eu cheguei lá, o que tinha era Chapeuzinho Vermelho, e no outro dia João e Maria. E a partir dessas histórias, e o grupo era frequentado por profissionais liberais, médicos, engenheiros, professores, enfermeiros, arquitetos, jornalistas como eu, promotor público e tal, as pessoas discutiam a vida, discutiam os arquétipos, discutia consciente, inconsciente, personalidade, ego, superego, subconsciente e tal. E, na prática, era biblioterapia. Eu vim a descobrir isso, talvez, 3 décadas depois. O que mostra como eu sou lerdo. Demorei tanto tempo assim. Mas a biblioterapia, Lages, é uma ciência criada no começo do século passado, na época da Segunda Guerra Mundial. Os soldados voltavam do front, feridos, sem ocupação, cheio de problemas e tormentos pessoais, com um preconceito muito grande que os impedia de fazer qualquer terapia clássica, né? Ele achava, e até hoje algumas pessoas acham que fazer terapia é coisa de maluco, né? E aí entraram os livros. Nos hospitais, enquanto se recuperavam, davam livros, as pessoas liam, e depois alguém chegava, discutia, e produzia as emoções, as lembranças, as catarses e os insights. E, de repente, mudava-se de atitude, de comportamento. Isso até hoje é usado de uma maneira impactante, econômica, nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, com muito sucesso, principalmente em programas públicos, em escolas, grupos de idosos, jovens e adolescentes em situação de risco. E aí, de repente, eu descobri que eu venho fazendo isso a vida inteira também. Além de ter me submetido como paciente um dia no meu 20 e poucos anos, com mudanças importantes na minha vida pessoal, profissional, deixei de ser jornalista num determinado momento, fui viver de livros e de leitura. Eu já atendi, com os projetos que eu faço diretamente, perto aí de 3.000 jovens, adolescentes e idosos, muitos em Ribeirão e na região, mas em outras regiões do estado também. E agora eu passei, com o advento da internet e da era digital, eu estou ajudando a formar outras pessoas, biblioterapeutas, para ter esse mesmo tipo de atitude. Então, se você olha para uma escola particular, uma rede pública, né? Em primeiro lugar, os próprios profissionais, né? Sempre cai muito bem fazer uma terapia, cuidar das suas questões. Ainda, você pega os professores que tem a ver com livro e leitura, quem não lê precisa ler um pouco mais, fazer um tipo de terapia como essa ajuda a desempenhar melhor o papel. Aí você pega esses alunos, né? Dá para trabalhar temas como luto, morte, abandono, violência, dificuldade de diálogo, de convivência pacífica, intolerância, várias questões. Você vai para o idoso, a mesma coisa. Você pega problema de abandono, de angústia, de solidão, desprezo familiar, uma porção de coisas, jovens e adolescentes. Então, onde houver gente, há espaço para biblioterapia. E você tocou numa questão muito importante, né? A relação entre juventude, infância e juventude e a questão da literatura, né? Eu acho que a gente tem que, ao falar de educação, ao discutir educação, tem que saber fazer a relação, equacionar corretamente essa relação, juventude, infância e, de outro lado, a literatura. Você concorda com isso, Galeno? Totalmente, totalmente. Aliás, eu vou recorrer ao mestre Antônio Cândido, que dizia exatamente o seguinte: a literatura é um direito humano. O que ele queria dizer com isso? Que é um direito fundamental como saúde, segurança, proteção, abrigo, comida e tal. Por quê? Se é algo tão poderoso a ponto de transformar o indivíduo, precisa ser estendido, precisa ser oferecido. Por isso que a biblioteca pública é algo fundamental na história da civilização. Muito bem, Galeno, essa conversa foi maravilhosa, né? Bastante instrutiva. Acredito que você deu o recado, né?
abordando toda essa questão aí do livro, da literatura, da leitura em nível nacional, local, né? E colocando também aí as suas preocupações mais recentes, né? Em relação a essa temática, né? Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, vida longa ao Conexão Ribeirão, Lages. Obrigado, Galeno. Estamos encerrando então, né? Mais um programa Conexões Ribeirão. Tivemos aqui o Galeno hoje, né? E estaremos de volta na próxima terça-feira às 9h30 da noite, né? Assistam esse programa que nós tivemos com o Galeno, com reapresentações diárias, né? E na terça-feira, uma nova conversa muito agradável, muito interessante aqui no Conexões Ribeirão. Até lá! TV Mais. Paixão por Ribeirão.